Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Pergunta para o teu irmão aí: você está bem, meu irmão? Se for a esposa ou esposo, dá um cheirinho nele ou nela. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos nesta manhã. Que seja uma manhã de graça, cheia de graça. Que o Senhor possa estar se movendo em nosso meio e você esteja completamente aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Está com a Bíblia aí? Pegue a sua Bíblia, levante a sua Bíblia assim e diga: Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, glória a Deus. Que bom estarmos diante da palavra de Deus. Nós entramos diante do Senhor a uma caminhada, o átrio, o Santo dos Santos, e podemos nos achegar lá no Santo dos Santos. Não ficarmos apenas no átrio, não ficarmos apenas no lugar santo. O desejo do coração de Deus é que você entre no Santo dos Santos. Diga: Santo dos Santos. É para lá que eu vou. O átrio está relacionado ao nosso corpo. O lugar santo relacionado à nossa alma. E quando nós entramos no Espírito, nós chegamos no Santo dos Santos. Dave Young Cho, um homem de oração, e ele dizia assim, que a primeira hora de oração era para que ele deixasse a dimensão da carne e da alma. 1 hora de oração, imagina. Ele se exercitava em oração para se desconectar da dimensão da alma e da carne, estar conectado no Espírito. Simplesmente se torna o pastor da maior igreja do mundo. 1 hora. Jesus, com os discípulos, no Getsemane, ele chega aos discípulos e diz assim: nem 1 hora vocês podem velar comigo? Ontem nós estávamos num discipulado, e no discipulado estávamos ouvindo a palavra a respeito de grupos de oração, como base para gerar um avivamento e salvação. E se colocou ali como que 30 minutos para oração. Imagina, algumas pessoas 2 minutos de oração já começa a dar uma angústia, não é não? Deus tem muito para você, mas muito para você. Quando você se achega a Ele, você vai se parecendo com Ele. Quanto mais junto dEle, mais você vai poder ouvir a sua voz, receber a sua direção e andar por sobre as águas. Nesta manhã, se desconecte de tudo. Ontem já nem existe mais, e o amanhã é uma perspectiva de futuro pela esperança, mas é agora. É agora. A minha oração é que você esteja amanhã aqui no planeta Terra, e é o desejo de cada um de nós. Imagina, mas ninguém sabe, não é assim? Ninguém sabe aonde vai estar amanhã. Nós temos a esperança, e pela esperança nós nos movemos, e fé. Mas aproveite este momento, aproveite este tempo, e seja intenso em se deleitar na presença do Senhor. Havia uma expressão em Malaquias, que o povo, quando era chamado para se apresentar diante de Deus, um se expressava assim: que canseira, outra vez, de novo. Era um fardo para eles. Parece que era simplesmente para cumprir um ritual. Deus quer nos levar além, para que nós possamos viver também além da expectativa do nosso coração, além dos nossos pensamentos, vivermos os pensamentos de Deus, que são maiores do que os nossos pensamentos. Os planos, os propósitos, os pensamentos de Deus para nós são mais elevados do que os nossos próprios pensamentos. Se deleite na presença dEle. Diga assim: Pai,
Diga: Pai, eu amo estar na tua presença. Mesmo que seja uma declaração profética, diga assim: Pai, eu amo estar na tua presença. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Salmo, de número 56. Salmo de número 56. Deus tem falado ao meu coração neste texto. Eu quero meditar um pouquinho mais. Eu creio que Deus quer nos levar ao entendimento e à revelação e a confiança plena nele, e vermos a palavra dele agindo sobre as nossas vidas. Não importa o tempo em que você esteja vivendo, seja tempo de paz ou tempo de guerra, evidencie sempre a palavra de Deus. Não importa o tempo em que você esteja vivendo, tempo de abundante paz, tempo de prosperidade completa, tempo de acumular riqueza, ou no tempo de guerra, no tempo da escassez, não importa o tempo em que você esteja vivendo, eu tenho uma palavra de Deus para você: evidencie sempre a palavra de Deus. Coloque em evidência sempre a palavra de Deus. Neste texto, Davi escreve estando cercado por adversidade. Não era um tempo de paz em que ele estava vivendo, mas nós vamos ver textos em que Davi escreve onde ele estava desfrutando de tempo de paz, de tempo de prosperidade. Ele vai fazer também a sua declaração de fé. Aqui no capítulo 56, no versículo 3, ele diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 56, versículo 3: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Olha essa declaração de Davi. No dia em que o medo chegar ao meu coração, invadir a minha alma, eu vou confiar em Deus. No versículo de número 4: em Deus, cuja palavra eu louvo. Esta palavra louvo é cuja palavra eu exalto, cuja palavra eu coloco em evidência, cuja palavra eu faço brilhar. Davi está cercado pelo inimigo, na terra de Gate, terra de Filisteu, terra de homens maus. A Bíblia diz que ele estava ali e a sua alma estava como que entre os leões. E ele chama este povo de bestas famintas. Olha o lugar onde ele estava. Mas ele diz o seguinte: no dia em que eu temer, eu vou confiar em ti. No dia em que eu temer, eu vou colocar em evidência, vou fazer brilhar no meu coração, na minha mente, e fazer a minha declaração de fé, colocando a palavra de Deus em evidência. Diga aí para o seu irmão: coloque a palavra de Deus em evidência, tanto em tempo de guerra como em tempo de paz. Eu pergunto: você está vivendo dias de paz? Você está vivendo dias de prosperidade plena? Não, prosperidade não está relacionado simplesmente à questão financeira. Fala a respeito do casamento. Como está o seu casamento? Como está a sua família? Está tudo muito bem dentro da sua casa, inundada de paz, de alegria, de gozo? Como está o seu trabalho, os relacionamentos pessoais, o relacionamento com os irmãos, o relacionamento com titio, com titia, com cunhado, até com cunhado? Meus cunhados são uma benção. Tem um cunhado ali, o Aleixo. Os meus cunhados são abençoados. Temos paz entre nós. Não há conflito na família. Isso é maravilhoso. Mas nem sempre é assim. É possível que venhamos a viver momentos de conflito na casa, dentro do lar. É possível que vivemos conflitos também na questão de trabalho, de desafio profissional, na escola, na formação, na educação do filho. Tanto no dia bom quanto no dia mau, coloque sempre a palavra de Deus em evidência, que ela tem a primazia no seu coração e tem a primazia na declaração profética. E você declare a palavra de Deus sobre a sua própria vida. Você pode impor as mãos sobre você e dizer assim: olha, eu declaro a palavra de Deus dando forma à minha mente. Nem sempre é fácil a gente orar.
Algumas pessoas, quando elas vão orar no público assim, elas fazem até impostação de voz: meu Deus e meu Pai. Assim, Deus não se impressiona com isso. Você pode falar com Deus como você conversa com alguém. É assim. Você pode falar com Deus. E você pode também fazer uma autolibertação. E também fazer libertação dentro da sua própria casa, ordenando a bênção do Senhor. Coloque em evidência sempre a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus é comprometido com a sua palavra. As pessoas hoje, elas fazem contratos, assinam, registram em cartório e muitas vezes voltam atrás e não cumprem aquilo que está estabelecido em contrato. Não tem isso? Tem muito disso. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, aquilo que ele tem falado. E na verdade, a palavra ela foi escrita. Como é bom termos a palavra escrita. Abraão, ele não tinha a palavra escrita. A palavra escrita começa onde? Em Moisés, no Monte Sinai. Deus começa a escrever a sua palavra em tábuas de pedra. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos a palavra nos iPads, nos iPhones, nos smartphones. Nós temos a palavra em muitos lugares. Eu gosto muito da Bíblia escrita. Eu tinha algumas crises em ver alguém usando o celular, mas Deus me curou desta crise. Olha isso, amém, né? Alguém deu amém, glória a Deus. Mas é muito bom você vir para a igreja e trazer a sua Bíblia. É muito bom, diga para o teu irmão, é muito bom, meu irmão. Traga a Bíblia, traga a palavra mesmo. Não tenha vergonha não. As pessoas não têm vergonha de se expor para tantas outras coisas. Pelo time de futebol paga o mico, não é verdade? Se tornam ridículos até e se expõem. Agora, por que não se expor à palavra? Expor a palavra. Você pode levantar a tua palavra em meio à guerra e declarar: eu creio em ti, eu creio na tua palavra. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, e a palavra de Deus está em evidência na minha vida, seja no tempo da guerra, seja no tempo da paz. Você pode dar um aplauso a Ele? Deus tem compromisso com a sua palavra. Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías 55, 10. Valorize a palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Muitas vezes você diz: não é tão fácil ler a Bíblia, mas é importante ler a Bíblia. É fundamental ler a Bíblia. Se você quer ser um cristão vitorioso, tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra, tem que fazer a declaração da palavra. Que tipo de cristão você quer ser? Algumas pessoas, na verdade, elas vivem 10, 15, 20, 30 anos sempre na dependência de alguém. Deus quer levar você a um nível de autoridade. Só é possível viver o nível de autoridade pela palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 10 diz assim: assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Diga glória a Deus. Olha só, assim como desce a neve, assim como desce a chuva. Muitos de nós olhamos para a neve e pensamos assim: para nós ver neve é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Alguém já viu neve assim? Alguém já viu neve? Já desfrutou assim de ficar um pouquinho debaixo da neve? Tem um japonês ali que viveu no Japão, né? Japonesinho ali. A neve, quem mora na neve pensa assim: para que serve esse negócio?
Parece que serve só para atrapalhar a vida das pessoas. É impressionante. Alguns lugares onde cai a neve, se a prefeitura não trabalha bem, as pessoas quase não conseguem sair de casa. Os carros ficam cobertos muitas vezes por semanas. Você não vê o carro, você só vê a neve. Mas a Bíblia fala que a neve tem um propósito, assim como a chuva tem um propósito. Faz regar a terra e faz com que a terra produza semente para aquele que semeou, e também pão para o alimento. A chuva que cai sobre a terra faz germinar a semente para que você tenha mais semente. Diga, mais semente. Mais semente. Deus derrama chuvas de bênção sobre nós para nos abençoar e colocar nas nossas mãos mais sementes. Diga, mais sementes. Diga, mais sementes. Ouse plantar sementes. Há muitos tipos de sementes. Muitos tipos de sementes. Muitas vezes, quando a gente vê pessoas irritadas no trânsito, imagina uma pessoa irritada. Você fechou a pessoa já sai nervosa, xingando. Ela para o carro, baixa o vidro para te xingar. Imagina você falar assim: você me perdoa, eu estava errado. Imagina, o que acontece com aquela pessoa? Desmonta. Não é verdade? Agora, se você liberar uma palavra, falou: ô seu idiota, seu imbecil. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, um pastor, falou: apóstolo, eu tive que jejuar uma semana. Passei uma semana na igreja, dormindo na igreja, porque eu fiz uma confusão no trânsito. Eu corria um pouquinho mais, e virou um negócio, azedou. E ele falou: pastor. Falei: o quê? Um pastor. Essas coisas também acontecem com pastor, porque pastor também é gente, e se não cuidar, faz algumas coisas que não deve fazer. Mas ele se arrependeu, foi para a presença do Senhor. Mas imagina, quando a pessoa baixar o vidro para te xingar, ou xingar, você fala: me perdoa, eu errei com você. Meu irmão, a semente foi plantada, vai desmontar e vai germinar e produzir algo ali de positivo. A neve cai, a chuva cai e cumpre um propósito. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 11. Olha lá. Assim como a neve cumpre um propósito, a chuva cumpre um propósito, ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Não tem como, não volta. Depois que Deus falou, a palavra vai entrando em operação e vai ser executada. Olha que coisa tremenda. Hoje há uma palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida para trazer restituição, trazer transformação, trazer mudança, abrir os céus e estabelecer um novo tempo. Você pode acreditar nisso? Há uma palavra da parte de Deus sendo liberada sobre você, que fala a respeito da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Esta palavra não vai voltar vazia. Não vai voltar vazia. Algumas pessoas não suportam esperar o tempo. Imagina uma pessoa, ela lança a semente, passa 2 dias, ela vai lá, vai olhar, não tá, ela abre lá para ver se está acontecendo alguma coisa. Imagina, vai mexendo na semente, vai tirando a terra da semente para ver se está acontecendo alguma coisa. A Bíblia diz que o lavrador, quando ele lança a semente na terra, ele descansa e ele espera pacientemente. Pacientemente. As sementes que elas produzem mais rápido e as sementes que demoram um pouco mais. Há plantas que crescem rapidamente e já frutificam. Agora há plantas que demoram um pouco mais para frutificar. A jabuticaba, você planta a jabuticaba, a semente de jabuticaba, ela demora, mas demora. Mas depois que começa a produzir também, não para mais. Diga, não vai parar mais. Deus está dizendo na sua palavra: olha, a palavra que eu falar, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará
naquilo para que a enviei. Vai prosperar no propósito para o qual ela foi enviada. Agora, atende mais um pouquinho. Versículo de número 13. É uma palavra de destino sobre a sua vida. Olha o que diz: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Todos aqui sabem o que é espinheiro? Todo mundo sabe. Todos nós sabemos o que é um espinheiro. Já viu aquele pezinho de coqueiro, de macaúba? O que tem de espinho aquele negócio? O espinho é aquele que espeta. Ele está dizendo: olha, no lugar do espinheiro vai nascer o cipreste. O que é o cipreste? Uma árvore de valor, uma árvore majestosa. Você vai deixar de ser espinheiro e você vai se tornar uma árvore majestosa. 2 améns. Que você quer continuar? Você quer ser espinheiro ou que você quer ser uma árvore majestosa? Pergunta para o seu irmão: o que você quer ser, meu irmão? Diga: uma árvore majestosa. Diga: uma árvore majestosa. Olha só, quem diz mais? Em lugar da sarça crescerá a murta. Em lugar da sarça crescerá a murta. O que é a sarça? Também uma árvorezinha insignificante do deserto. Árvore de deserto. E aqui diz que vai crescer o quê? A murta. O que é a murta? Uma árvore que produz flores. E essas flores são muito cheirosas. Muito cheirosas. É o processo de transformação. A palavra de Deus é poderosa para executar isso na sua vida. Quando alguém se aproximar de você, as pessoas desejarão estar perto de você, porque você vai exalar o bom perfume de Cristo. Não tem pessoas que você tem prazer de estar perto delas? Elas promovem alegria. Agora tem pessoas, meu irmão, que são fechadas, tomadas por tristeza, tomadas por ressentimento, amarguradas, ressentidas com tudo e com todos, até com Deus. Será que existem pessoas assim? Entram num processo de melancolia e se fecham, se isolam. Pessoas que sempre estão ferindo outras pessoas, destilando o mal nas palavras. Aqui fala de um processo de transformação que acontece em nós pela palavra de Deus. E Deus está dizendo: a minha palavra não vai voltar para mim vazia, ela vai cumprir na sua vida o propósito para o qual eu estou enviando, eu estou designando. E é o processo de transformação. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar. Tem gente que é chamado Kid Rabugento. Quando ele chega, todo mundo sai de perto. Você vai atrair as pessoas, elas terão prazer de estar perto de você, elas vão te procurar para conversar com você, porque sempre você exala algo positivo, algo de bom, algo agradável. Hoje Deus quer tirar você dessa condição de espinheiro, da condição simplesmente da sarça do deserto, e transformar você num cipreste, numa árvore de valor. Pode entender isso? Diga: eu me abro para a palavra, eu recebo a palavra. Aqui a Bíblia diz que Deus, ele vai enviar a palavra. Deus vai derramar a chuva para fazer produzir a semente. Deus, na sua palavra, ele nos garante a prosperidade plena. Deuteronômio capítulo 5, olhe para esse texto. Deuteronômio 5, versículo 33. Prosperidade espiritual, prosperidade na alma, prosperidade material. Diz o texto: andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou para que vivais. Ó, diz o texto: andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou para que vivais. Que mais? Diz lá: sejais prósperos
e prolongueis os vossos dias no quê? Na terra. 3 coisas aqui: para que vivais, para que prospereis e para que prolongue os vossos dias sobre a terra. Aqui fala de viver, e não simplesmente viver, mas viver bem. Quantos desejam viver bem? Diga: eu desejo viver bem. Bem comigo mesmo, bem com Deus, bem com os meus irmãos. Ei, chegou o tempo. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Eu quero profetizar cura sobre os lares, cura sobre as famílias. Pessoas que se afastam umas das outras por quase nada, tomadas por ressentimento, são como árvores do deserto. Árvores do deserto são como que árvores isoladas. Você não vê muitas árvores no deserto. Árvores de deserto, elas vivem como que isoladas. Nós temos tido a oportunidade de estarmos na Terra Santa, e a gente passa por muitos lugares áridos. Quando você vê árvores de deserto, são árvores retorcidas, que estão lá como que isoladas. Deus quer tirar você do isolamento. Igreja fala de comunhão, igreja fala de relacionamento, igreja fala de aproximação. É impossível viver o verdadeiro cristianismo isolados, como árvores isoladas, árvores de deserto. Deus quer tirar você deste lugar. Diga: eu recebo. Amém? Ele diz aqui o texto a respeito de observarmos os preceitos, os mandamentos. O fruto da obediência consiste em vida, e vida plena. Obediência. A obediência produz em nós vida, e vida em abundância. A obediência proporciona a nós uma vida de prosperidade. Diga: prosperidade. E a obediência produz em nós vida longa. Vida longa com qualidade. Agora, preste bem atenção. 2 coisas é importante você colocar em evidência. Nós temos falado a respeito das promessas. Como é maravilhoso evidenciarmos as promessas, destacarmos as promessas. Não é maravilhoso? Isso é importante. Mas nós não podemos nos esquecer que cada promessa está vinculada a um princípio. Então temos que colocar em evidência na nossa alma, no nosso coração, as promessas, mas temos que colocar em evidência também os princípios, os estatutos e as leis de Deus. Apóstolo, não dá para deixar essa segunda parte para um outro momento? Não tem como deixar. Não basta você colocar em evidência somente as promessas na sua vida. Não basta. Não é suficiente para fazer de você um campeão que desfrute de vida abundante, que desfrute de prosperidade e que desfrute de uma vida longa. Não basta apenas colocar em evidência as promessas. Temos que colocar em nós em evidência também os princípios. Diga para o teu irmão: promessas e princípios. Vamos para Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deus nos chama para um comprometimento de vida. É vida 100% vivendo para Ele, dependendo dEle e nos movendo por Ele. Diga: 100%. Diga: a minha chamada é para viver 100% as promessas e os princípios. Os princípios. Ei, repete comigo, meu irmão. Estou me esforçando para ajudar você. Ajuda eu aí. Todo mundo acordado, não está não? Já são quase 11h30. Tem gente já pensando no almoço, né? Calma lá, tem um almocinho para você daqui a pouquinho, vai ser maravilhoso. Mas esse momento aqui supera até o momento do nosso almoço em comunhão com a nossa família. Amém? Estamos aqui reunidos como família de Deus. E eu estou animado. Alguém diz: já percebi, né? Interessante, ontem eu fui dormir quase 2 horas da manhã, essa madrugada. E eu acordei meio cedinho porque eu estava numa comunhão e um relacionamento com o apóstolo Jean. E ele ministrou ontem, e depois ele queria encontrar-se comigo.
tinha que fazer alguns acertos com ele. Ficamos conversando. Ele falou assim: por que tu não colocou alguém para pregar amanhã de manhã? Ele falou assim: ele fala assim, o Manauara, né? Por que tu não coloca alguém para pregar amanhã de manhã? Eu falei: como? Isso é 1h da manhã, eu vou ligar para alguém? Ele falou: não, amanhã de manhã você liga. Falou: o apóstolo René me liga meia hora antes de ir para do curso. Falou: vai lá e me substitui lá, porque eu tive um imprevisto aqui, vai lá e dá conta. Eu falei: não, eu vou estar lá amanhã de manhã, vou estar lá amanhã às 17 horas, vou estar lá amanhã às 19 horas. Glória a Deus. Por quê? Porque eu amo a minha chamada e eu amo vocês. Então vamos lá. Então você acorda um pouquinho mais cedo. Pastor Luiz Mário vem de Sidrolândia. Eu cheguei um pouco antes. Ele chegou aqui, era 10:15. Vindo de Sidrolândia. Que hora tem que acordar? Tem gente que mora aqui na esquina. Eu vou colocar para despertar 5:10. Às 10:15 eu saio de casa. Eu quero despertar você e vou orar por você, meu irmão. Vai ter tanta fome de Deus dentro de você que você vai acordar nas madrugadas e você vai despertar a alvorada, como o salmista fazia. E você vai ser plenamente abençoado. Davi, ele despertava a alvorada. Ele falou: vou acordar o dia, despertar o dia. Ele chega para os instrumentos, a harpa e a lira, e diz: hoje chegou a hora de fazer som, fazer barulho. Nós vamos hoje acordar o dia. Diga assim que tem que ser. Olha aqui no capítulo 6 de Deuteronômio 6. Diga: eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Deuteronômio 6, versículo 5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. É o mandamento. Versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Olha só, estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Versículo 7: olha a responsabilidade dos pais: e as ensinarás a teus filhos, e as ensinarás a teus filhos. Algumas pessoas acham que a responsabilidade de ensinar a palavra consiste somente na igreja, ou a igreja. Eu vou levar o meu filho, vou colocar lá na salinha, e ele vai aprender as escrituras. Equívoco. Olha o que está dizendo o texto: você vai ensinar aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa. Qual é o assunto dentro da sua casa? Dentro da sua casa tem o tema palavra de Deus, ou não se toca nesse assunto? Tem que se falar da Bíblia. A Bíblia tem que estar presente em todos os momentos. Na hora do almoço, pela manhã, na hora do jantar. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que estar em evidência. Se a Bíblia não estiver em evidência, uma outra coisa vai estar em evidência. Você já viu pessoas que não sabem falar de uma outra coisa a não ser futebol? Principalmente os corintianos. Não vocês, não corintianos. Vocês são crentes, vocês falam a palavra. Aqui é Corinthians, aqui é Corinthians. Não tem um negócio assim? Principalmente os corintianos. A Bíblia fala que os corintianos, na época de Paulo, todos eles eram carnais. Eles brigavam por qualquer coisa. O que está em evidência, meu irmão, dentro da sua casa? Eu separo, apóstolo. Minha casa é minha casa. Agora quando eu vou para a igreja, eu me revisto do manto de santidade. Eu assumo o meu sacerdócio. Teu filho está vendo. Os nossos filhos, eles estão vendo. Nós estamos formando uma identidade, uma personalidade. Ensine a palavra. Nós vivemos num contexto de sociedade. Se deixarmos os nossos filhos serem instruídos pelos professores das escolas. Outro dia eu vi um cartaz assim de vários professores da Bahia, vários professores que defendem o movimento LGBT. Eles tiraram uma fotografia e escreveram assim: nós vamos ensinar o teu filho sim a respeito da ideologia de gênero. Nós vamos ensiná-los, nós vamos instruí-los a respeito deste assunto. E o que é isso?
Você não nasce menino, você não nasce menina, você não nasce macho, você não nasce fêmea. Você pode escolher, quando você crescer um pouquinho, você vai poder fazer a escolha, o que você vai querer ser. Você não é macho, você não é fêmea, você é apenas um gênero. E nós vamos ensinar os filhos de vocês, olha só a ousadia. E nós pais, estamos o quê? Omissos. Até para trazer os filhos à igreja, muitas vezes temos dificuldade. Vai dar trabalho, vai fazer barulho. É melhor fazer barulho aqui do que quando crescer fazer barulho lá no, né? No outro lugar. Traga. Nós temos um lugar para eles. Mas não basta termos um lugar especial para eles. Nós queremos na igreja que o melhor lugar seja onde as crianças são instruídas. Nós queremos, temos um desafio para isso. Temos um desafio, queremos isso. O melhor lugar de instrução vai ser o lugar onde as crianças estão sendo instruídas, desde o berçário, por todas as fases, para impregnar nelas a palavra. Mas o maior exemplo e o maior modelo e a chamada bíblica é dentro de casa. É dentro de casa. Olha mais, vamos para frente um pouquinho. Olha o que diz o texto. Vamos lá? Essa expressão no capítulo 7, no versículo 7, tu as ensinarás. A expressão bíblica é: tu as inculcarás. Tu as inculcarás. É como você vai imprimir na mente deles. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É a recomendação bíblica. Fale o tempo todo da palavra, dentro de casa, saindo de casa, dentro do carro, no ônibus, no avião, seja lá no seu helicóptero, seja lá onde for, fale sempre a palavra de Deus. Amém? O que está em evidência aos seus olhos? O que está em evidência na sua voz? Diga a palavra de Deus. Diz mais, versículo 8: também as atarás a tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Tudo que Deus queria é que eles tivessem constante contato com a palavra. Não sei se já aconteceu isso com você. Quando você lembra de alguma coisa, ou alguém liga para você e você faz um sinalzinho na mão, escreve alguma coisa. Você não já fez isso? Escreveu, você não tem algum lugar para escrever, você escreve lá para lembrar, não é? Já escreveu assim na mão? Alguém escreve e cola, né, para lembrar. Vou escrever aqui toda a matéria. Olha, escreva a palavra de Deus, cole a palavra de Deus. Isso acontecia com eles literalmente. Eles tinham que fazer isso. Até hoje em Israel eles fazem isso. Nós estávamos indo para Israel no aeroporto na Europa. De repente o judeu se levantou. Ele tem umas caixinhas assim, e eles enrolam as fitas assim. Dentro daquelas caixinhas eles têm ali palavras escritas. Daí eles têm coisas que vão enrolando nos braços. Nas portas eles têm a mesuzá. Eu pedi para o Edmar isso aqui são papeizinhos que você pode colar. Escreva versículos bíblicos e cole lá assim, ó. Vai colando. Amém? Ó, vai colando. Se precisa, for fazer assim, cola na testa, cola na mão. Mas faça alguma coisa, meu irmão. Não é por amor de Deus, não. É por amor a você mesmo. Está entendendo? Sim ou não? Diga, eu estou entendendo. Coloque em evidência as promessas. Coloque em evidência o quê? Os princípios. Diga, os princípios. São os princípios de Deus vividos por nós que nos leva a vivermos as promessas, a desfrutarmos das promessas. Ninguém pode viver a plenitude da promessa se não estiver disposto a viver os princípios da promessa. Deus falando a Jeremias, ele disse para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra, eu velo por aquilo que eu tenho falado. O compromisso do Senhor é com a sua palavra. Olha o que Jesus disse em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7. Diz assim:
se permanecerdes em mim, olha o que diz o texto: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ó, isso é demais. Kenneth Hagin, quando ele escreve esse texto, ele diz assim no original, dizendo assim: olha, se não existe, Deus cria. Está mandando falar, pedir o que você quiser. Mas para isso você precisa o quê? Permanecer. Diga, permanecer. Não é só no domingo, meu irmão. Amanhã, como é o seu dia amanhã? Como é na terça-feira? Como é na quarta-feira? Na quinta-feira? Na sexta-feira? No sábado? Na sexta-feira? Algumas pessoas dizem: segunda-feira brava. Diga, segunda-feira abençoada. É assim que tem que amanhecer o dia. Você vai despertar a segunda-feira fazendo declarações proféticas, dizendo: esta semana vai ser uma semana abençoada. Por quê? Porque ontem, no domingo, eu me apresentei diante do meu Deus e ofereci a Ele a primícia do meu dia, da minha semana. É isso mesmo. Algumas pessoas têm o domingo como um dia comum, como se fosse segunda, como se fosse terça. Eu fico imaginando e pensando. Algumas pessoas, elas preferem o sacerdote Faustão, o sacerdote do Fantástico, do Tadeu Schmidt lá, a casa de Deus. Eu fico imaginando como fica a alma de uma pessoa assim. Como fica a alma de uma pessoa assim, que não consegue distinguir os dias. Não, apóstolo, é o seguinte, que eu sou templo do Espírito Santo, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, então não importa, esse negócio de congregar é simplesmente uma questão, tal. Não, você não negocia estar na casa de Deus. Davi, ele dizia: eu prefiro estar na casa de Deus do que 1000 outros dias, um dia na casa de Deus, do que 1000 dias na minha própria casa, na minha própria tenda. Um dia que vale por 1000. Hoje o domingo, o primeiro dia, que vai valer pela semana toda. Você pode dar um aplauso a Ele? Se permanecerdes, percebe? É condicional. Se permanecerdes os meus ensinamentos, se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem vivendo os princípios, vocês vão poder pedir o que vocês quiserem pedir e vai ser feito. Quem disse isso? Jesus. Deu um cheque para você preencher. 1 Coríntios 1:20 diz assim: tantas quantas são as promessas de Deus, tem nela o sim e por ela o amém, por nosso intermédio, para a glória de Deus. Tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele, em Deus, o sim e por ele o amém. Executa por nosso intermédio. Para quê? Para a glória de Deus. A palavra de Deus, ela é fonte de paz, de alegria e de gozo. O salmista, ele se expressa no Salmo 63, Davi, quando ele entra no 56, que nós lemos, falando de guerra. No 63 ele diz: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. E ele diz: quando eu meditar em ti nas vigílias da noite, naquela noite escura em que você acorda, perde o sono, e vem a seta da perturbação, da angústia, da ansiedade e dos temores, você começa a trazer a evidência, a palavra de Deus, a promessa de Deus. E quando você começa a trazer a evidência na mente, a palavra de Deus, os temores caem por terra, eles batem em retirada. Já vamos indo para o encerramento. Quero ler 2 textos. Deuteronômio capítulo 8. Mais à frente um pouquinho aí. Isso é importante. Diga, é importante. Olha o capítulo 8, versículo 6, diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus estatutos, nos seus caminhos e o temeres. Guarda, diga guarda. O que é guardar? Não é pegar o mandamento e colocar numa gaveta dentro de um cofre. Vou guardar, bem guardadinho. Guardar aqui é viver, diga viver. E não é somente no domingo, meu irmão, meu irmãozinho. Não é só para você vir diante de Deus no domingo.
amanhã de manhã, amanhã ao meio-dia, amanhã à tarde. Primazia, Deus. É Deus de manhã, é Deus meio-dia, é Deus à tarde. Ah, mas no meu trabalho, apóstolo, é Deus no teu trabalho. Porque se não tiver Deus no teu trabalho, não tem nem trabalho. É Deus, diga é Deus. É Deus dentro da sua casa, é Deus quando você for jogar bola. Vai lá, Deus está com você. Você vai ao cinema, Deus vai com você. Aonde você for, Deus vai com você. Daquele lugar que você de vez em quando pensa em ir, ele fica lá na porta esperando você entrar e sair. Estou brincando. Você sabe, né? Deus tudo vê. Deus tudo vê. O Espírito Santo, ele geme muitas vezes. Geme em nós. Intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. Ele geme. Dependendo do lugar onde você vai, entristece o Espírito Santo. De repente você vai sendo tomado por uma angústia, uma tristeza, porque você entristeceu o Espírito Santo. Então você tem que pensar onde você vai. Tem ambientes que não são adequados para nós. Paulo diz: tudo é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Tem ambientes que não convêm a nós. Diga para o teu irmão: tem ambiente que não convém mais para a gente. Amém? Tem rodinhas de amigos que não convém, só fala palavrão, só fala besteira, só fala piadas indecentes. O assunto é o que? Na roda muitas vezes dos homens, mulheres, que não são as suas esposas. Então não convém, diga não convém. Agora olha aqui: pois o Senhor teu Deus te introduz numa terra boa. Olha onde Deus nos introduz, no que? Diga terra boa. Terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas. Terra do trigo, da cevada, vides, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro, e cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus, pela boa terra em que te deu. Diga glória a Deus. Olha o lugar que Deus tem preparado para nós. Agora não para aqui, mas ele diz: guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido, estardes farto, e teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se soberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Em outras palavras, Deus está dizendo: ei, não seja besta não. Eu vou te abençoar, vou te fazer prosperar, vou te colocar numa terra que emana leite e mel. Você vai se tornar uma pessoa próspera, rica. Mas quando você se tornar uma pessoa assim, não ensoberbeça o seu coração. Não deixe que a vaidade tome conta da sua alma, ao ponto de te afastar da presença do Senhor. E diz mais, versículo de número 17: não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrará de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirir as riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Deus que nos dá força para adquirirmos riqueza. A equipe de louvor pode vir para o altar. E você abre aí a sua Bíblia para a gente encerrar em Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio capítulo 26. Olha só as recomendações, como nós devemos proceder depois de abençoados. Recomendações bíblicas. Deuteronômio 26, 1. Vamos lá, vamos ler. Atente. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres e nela habitares. 2. Tomarás das primícias de todos os frutos do solo. Tomarás das primícias
de todos os frutos do solo que colheres da terra, que o Senhor teu Deus te dá. E as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício, e lhe dirás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor prometeu a nossos pais que nos daria. Olha a declaração. Hoje eu declaro. Diz o 4: o sacerdote receberá o cesto da tua mão e o porás diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás. Olha lá. Então, e perante o Senhor teu Deus dirás. Então falarás, proclamarás perante o Senhor teu Deus e dirás. Olha a declaração: arameu prestes a perecer foi meu pai, que desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém cresceu até tornar-se nação grande e poderosa. Todas as vezes que eles se apresentavam diante de Deus, trazendo as primícias dos frutos colhidos, eles faziam o quê? Uma declaração de fé. O meu pai, quando ele era ainda arameu, que vem de Abraão, ele desce ao Egito. Ele entra no Egito com poucas pessoas. A sua condição financeira era limitada, mas Deus o abençoou e o fez prosperar, e a prosperidade dele passou para nós. Vocês vão declarar isso todas as vezes, para não se esquecerem de onde Deus tirou vocês e o que Ele fez na vida de vocês. É possível que você esteja passando por uma guerra, por uma luta, mas se você contabilizar e olhar os feitos do Senhor na sua vida, você vai perceber que não foram poucos não. Todos aqueles que têm perseverado em servir ao Senhor, todos, perseverado. Se fala de uma constância, não é de uma semana, não é de um mês. Já servi a Deus aí há 3, 4 anos, parece que nada. Meu irmão, continua. Mas você lá na frente você vai ver o quanto você foi abençoado, o lugar alto que Deus te colocou. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Ele está dizendo: quando você prosperar, tomar posse da terra, traga a memória que não é o teu braço, não é a tua força, não é a tua inteligência, não é a tua sabedoria. Entenda que sou eu, o teu Deus, que fiz isso. Porque algumas pessoas começam a achar que são elas. Algumas pessoas hoje estão caminhando na força do braço. Pessoas, eu acho interessante você fazer e ouvir as palestras motivacionais. É importante você fazer os treinamentos, mas não é isso que vai fazer de você uma pessoa de sucesso. O que vai fazer de você uma pessoa de sucesso é obedecer os princípios da palavra de Deus. Porque você guardou o meu mandamento, você vai ter vida plena, vida abundante. Porque você tem guardado os meus mandamentos, você vai prosperar. Porque você tem guardado os meus mandamentos, você vai ter vida longa. Traga a memória, coloque em evidência a promessa, mas também coloque em evidência os princípios. Coloque em evidência os princípios. Se preciso for, e é preciso, eu digo é preciso, faça os seus bilhetinhos e coloque lá. Coloque no painel do carro. Pastor Jonathan, um homem de uma formação bíblica extraordinária, professor, todos os dias ele escreve bilhetinhos de versículos, carrega no bolso e ele vai lendo. Todos os dias ele faz isso. Ele escreve um versículo e vai lendo durante o dia, vai proclamando durante o dia. Coloque em evidência. Você coloca em evidência os teus temores, os teus medos, as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Coloque em evidência a palavra de Deus. Teu coração vai ser inundado de paz e segurança. Amém? Se coloque em pé. Dá para cantar aquela música grande ou qual que é grande? É o meu Deus? Yes. Vamos louvar. Quão grande
Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus. Renda-se diante dele, faça essa declaração. Declare com todo o teu coração: quão grande é o teu Deus. Seja envolvido pela grandeza do Senhor. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o Veja a grandeza do Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Você está diante de um Deus que não é como os demais deuses. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. É o Deus que a Bíblia apresenta para nós como Deus Todo-Poderoso, como o El Shaddai, como aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta, o Senhor dos exércitos, que vai à frente para pelejar por nós. Eu vou orar por você. Pega a sua Bíblia. Eu quero orar a palavra. Ore a palavra. Sempre tem a palavra. Apresente diante de Deus a palavra. Você pode dizer: Pai, está escrito na tua palavra ao meu respeito. Está escrito que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos para trazer livramento à minha vida. A Rafaela está lá no Camboja, em missão. Todos os dias nós oramos por ela, para que ela seja guardada, para que ela seja protegida. E não apenas ela, são mais de 30 pessoas fazendo missão. Em meio a tantas adversidades, tantos perigos e desafios, mas nós já cobrimos em oração, e a mão do Senhor está sobre a vida dela. Então você pode colocar a vida de alguém em oração. Feche os teus olhos. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, exaltamos agora, colocamos em evidência os mandamentos, os estatutos e as leis. Também colocamos em evidência as promessas. Venha, ó Deus, com a tua unção poderosa nesta noite, nesta manhã, sobre a tua igreja, trazendo renovo, trazendo fortalecimento. E eu ordeno agora que as cadeias do inferno sejam quebradas na sua alma, que a mão do Todo-Poderoso envolva a tua vida, que o teu coração seja cheio de compaixão, de amor pela palavra, que a palavra tenha primazia dentro da tua casa, que a palavra tenha primazia dentro do teu coração, que todos os teus temores caiam por terra, que a alegria do Senhor, que a tua força inunde todo o teu ser, que a mão do Todo-Poderoso envolva a tua vida, abrindo portas, estabelecendo conexões, trazendo prosperidade completa. Que venha um avivamento pleno no teu coração e paixão pelo reino. Seja despertado para viver a chamada ministerial. Seja despertado agora para viver a excelência da palavra de Deus. E eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Diga amém. Olha só,
Deus tem colocado algo no meu coração e nós vamos caminhar debaixo da palavra que Ele tem nos dado. Ele envia a palavra. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele envia a sua palavra. É assim. Deus me deu um texto, Efésios 3,14. Por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai. Qual causa? Muitas causas. Eu tenho algumas coisas para colocar diante de Deus, que diz respeito a você, você nem sabe. Eu tenho. Vou apresentá-las diante do Pai. Algumas questões pessoais, de família e como igreja no contexto geral. Eu tenho. Então nós vamos entrar numa jornada por 7 semanas de consagração. Nós vamos ter jejum segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo a gente vai deixar para curtir a família, com aquela macarronada da mama, tá bom? Mas você não vai jejuar todos os dias, você vai escolher um dia da semana. É segunda, é terça, tem que escolher um dia. Eu vou ver, se for ver já não vai fazer. Você precisa escolher, definir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, um dos dias. Eu quero perguntar, quem quer assumir um compromisso para jejuar um dos dias da semana? Tem alguém assim, disposto? Tá bem. Segunda-feira, quem pode jejuar segunda-feira? Tem alguém amanhã? Tá bom. Na terça, na quarta, veja o dia que é melhor para você. Na quinta, tem quinta? Assuma o compromisso, coloque na sua agenda. Sexta e no sábado. Amém. Você já sabe o dia. Neste dia você não vai comer, você vai poder beber. Beber o quê? Aquela branquinha não, água. Um suco, pode beber um suco, tá bom? Durante o dia, você lá pelas 17, 17h30 até 18 horas, você pode entregar o seu jejum. É um dia. Os muçulmanos, eles fazem o tal do Ramadã, 40 dias. Não come nada durante o dia, mas à noite mesmo, você acaba em comer. Mas jejuam. Eles acreditam naquilo lá. E nós vamos apresentar, vai escrevendo, escreva a sua causa. Você vai poder trazer na quarta-feira. Nós vamos colocar aqui uma cruz e você colocar ao pé da cruz. E os intercessores vão estar orando por você. E nós vamos entrar nesse processo de jejum. E nós vamos alcançar a promessa de Deus. Você pode crer nisso? Tudo tem preço. A Bíblia diz que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então nós vamos orar, nós vamos jejuar. E essa casta muitas vezes está impedindo você de alcançar aquilo que Deus tem para você. Vai ter que sair. É libertação, seja no casamento, nas finanças, na saúde, nos negócios. Desembaraçar os teus caminhos. Glória a Deus. Então na quarta-feira todos nós estaremos aqui às 19h30. Hoje à noite o pastor Davi Lago vai estar ministrando, 17, 19 horas. Você veio de manhã, se conecte lá à noite na internet, ou das 17 ou das 19 horas, você vai ser um pouquinho ainda mais abençoado. Chame alguém lá dentro da sua casa, olha, vamos ouvir uma mensagem aqui. Hoje o nosso fantástico vai ser o show da vida com Jesus. Não vai ser com o Schmidt, vai ser com o Davi Lago. Levante suas mãos, vamos agradecer. Pai, te agradecemos, te bendizemos por este tempo tão precioso. Fomos renovados, fomos fortalecidos. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, traga despertamento pleno nas nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, que a tua semana seja abençoada e poderosa na presença do Altíssimo. Em o nome de Jesus, amém. Deus que te abençoe, um beijo no coração, shalom. Quão grande